Vamos mudar a pauta agora para essa vitória aí do Ferroviário por 3-0 contra o Ceará. Não consegui acompanhar o jogo. E eu vou começar com o Léo. Vou só um minutinho. Só ajeitar minha câmera aqui, Cláudio. Só um segundinho. Não, certo, tranquilo. E aí, Minhoca, não pude acompanhar, estava na live do Timbucast, mas aí a gente acompanhando, né, para saber o resultado, era um resultado que interessava, né, a questão de grupo. Aí daqui a pouco 1-0, gol de Ciel, 2-0, 3-0. E aí, Léo, eu vou começar com você. O que é que aconteceu para esse placar de 3-0? Que, assim, para mim que não viu o jogo, não entendi nada. Estou até agora sem entender, então, por favor, me explique o que é que aconteceu desse 3-0 lá no PV. Cláudio, boa noite, Minhoca. É engraçado, assim, desde o final esse elenco vinha sendo montado do Ceará, e a gente já falou em outras lives aqui, na live do começo do ano, na live, inclusive, pós-jogo do jogo contra o Guarani de Juazeiro, pelo Campeonato Cearense. Eu repeti várias vezes no canal Cast também que eu achava que essa não era a zaga para a temporada do Ceará. São dois zagueiros pesados, inclusive falei, tem uma chance grande do Ciel deitar em cima dessa zaga, e foi o que aconteceu. Assim, em resumo, o Ferroviário fez uma partida melhor, foi melhor na partida. Assim, se tivesse um pouco mais de qualidade, tinha feito 4, 5, uma goleada realmente histórica. O Ceará perdeu todas as bolas de cabeça, tanto na defesa quanto no ataque. Assim, o Ferroviário subia, ele sempre conseguia finalizar pelo alto. E por baixo, assim, era nítida a tentativa dos zagueiros anteciparem, e eles eram facilmente tirados da jogada com um toque. Assim, um toque antes, rápido, o Ferroviário não prendia a bola. Então os zagueiros tentavam antecipar lentos. E eu acho que acompanhados nessa falta de qualidade hoje pela dupla de volantes, que foi muito mal, o Richardson mantendo a pegada de 2022 e o Kaique Gonçalves, que fez uma boa partida, guardadas as devidas proporções, assim, pelo nível do adversário, mas hoje foi muito mal, assim, acompanhou o Richardson na falta de qualidade. E eu acho que principalmente esse somatório de uma defesa lenta, atrapalhada e desorganizada foram fundamentais para a construção desse placar. Minhoca, preocupa esse resultado, obviamente, vendo pela visão do Ceará, o placar elástico até e da forma como aconteceu. Então, Cláudio, boa noite, né? Boa noite a Léo, a todo mundo que está acompanhando. Aproveitando aqui, como eu fiz ontem, vou fazer também aqui, e já pedindo o meu like aí, né? Fazendo um momento meu like aí para colaboração da galera. E já tivemos análise ontem das partidas de ontem da Copa do Nordeste, já tivemos hoje análise do Náutico, né, por enquanto. E agora do Ceará, e daqui a pouco a gente vai ter a do Bahia. E, obviamente, pedindo para quem está acompanhando, deixar o like, é uma forma simples, tranquila, rápida, de graça, que você já contribui demais aqui com o nosso conteúdo. Então, pedindo aqui humildemente para que você dê esse like. Bem, eu tenho falado, né? Eu até agora não tinha comentado nada sobre o Ceará ainda, porque eu tô de férias da rádio, volto até amanhã. E aqui no 45 eu ainda não tinha falado sobre o Ceará, né? Mas o que eu tinha falado já do Fortaleza já se aplicava também ao Ceará, né? Porque é um começo de temporada, requer cautela, requer certas situações de certa calma. Mas o que aconteceu hoje no PV foi um time despreparado, né, em campo. Porque ontem, antes da partida do Fortaleza, eu assisti, né, o jogo que estava rolando entre Iguatu e Guarani de Juazeiro, né? Curiosamente, duas equipes que enfrentaram Ceará e Fortaleza. E é bom deixar claro aqui, porque a gente não tem como fazer uma comparação, aliás, de nenhum clube, né? Cada clube tem a sua situação. Por exemplo, o Náutico caiu para uma Série C. É um novo time, é uma nova mentalidade. O Ceará caiu para a Série B. É um novo time, é uma nova mentalidade, um novo treinador. É uma outra pressão de cada torcida. O Sport, por exemplo, se manteve na Série B, não subiu. É uma outra perspectiva. O Fortaleza se reforçou mais ainda, se mantém para uma Série A. O Bahia, que agora está com grande investimento. Então, cada clube tem a sua régua de análise. Mas nesse caso especificamente do Ceará, que a gente vai falar, o que aconteceu hoje no PV foi um time despreparado para o que pudesse acontecer em campo. Porque o jogo ele começa de uma maneira, um jogo até onde o Ceará parecia que poderia realmente ter ações, assim, um controle das ações, mas a partir do momento que acontece um gol, né, que foi uma falha do Luiz Otávio, que daqui a pouco a gente vai falar sobre os jogadores e o que é que deu errado mais ainda no jogo, foi exatamente isso que fez voltar um Ceará de 2022, assim, sabe? Em essência, dentro de campo. Time perdido, nervoso, sem dar combate,
sendo amplamente dominado e tal. Então, quando você olhava aquela reta final do ano passado do Ceará, em jogos assim, sem ninguém, sabe, se incomodar, não ter uma liderança aparentemente dentro de campo para entender a gente precisa mudar essa situação. O que a gente viu depois do primeiro gol do Ferroviário de pênalti foi o Ceará de 2022, da reta final de 2022, né? Que já tinha alguns resquícios em outros jogos da temporada passada. E esse jogo de hoje foi o resquício disso. Agora, claro, tem que se fazer uma ponderação, porque é um segundo jogo apenas de temporada. Mas isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Por mais que você esteja caindo, por mais que haja uma pressão, por mais que é uma equipe que está sendo transformada, tem que ter padrões e tudo mais, o Mourinho ainda tem que estabelecer, tem que testar mesmo, vai errar, vai acertar, tem que enxergar, e esse jogo é mais uma possibilidade. Não dá para ter essa postura, entendeu? Final do jogo, Ferroviário tocando bola, como se estivesse jogando com um 11 contra 9, sabe? Como se o Ceará, assim, não tivesse... Não era o Ceará, entendeu? Assim, a camisa, o peso, a história do clube ali contra um Ferroviário que caiu para uma Série D, que está vivendo um momento até mais delicado, mas o Ferroviário foi senhor das ações, assim tranquilamente. O 3-0, o Richard, por exemplo, do Ceará, teve momentos que poderia até ter, assim, devido a ele, o placar talvez ter sido até um placar maior. Então, acho que foi uma segunda partida que já acende um alerta e aí eu acho que é um ponto que a gente vai abordar também aqui na live, também é um pouco reflexo do que acontece no extracampo, né, do Ceará. Porque uma situação como essa, Cláudio, e o Léo daqui a pouco vai falar sobre, deveria, assim, no mundo de um clube organizado, um clube onde tem a coisa muito bem definida, uma situação como essa, no intervalo, já deveria, ou até mesmo durante o jogo, né? Se era algo bem construído desde o início, ou está sendo construído bem do início, isso não poderia ter acontecido. O segundo tempo do Ceará foi pavoroso, pavoroso. Então, eu acho que isso acende o alerta para coisas internas que estão acontecendo, porque o Ceará tem um presidente que não aparece no clube, não é presidente, quer dizer, é presidente no papel, né? Não aparece, o time foi rebaixado, não falou nada, não falou o que vai ser o ano, não falou de negociações, não falou de o que está devendo, o Richard Coelho nem aparece, vai ser negociado, ninguém sabe se o Ceará está devendo a ele, porque ele não aparece. Tá uma série de coisas que são as mesmas coisas de 2022. E se o Ceará achar que uma vitória, uma outra situação vai mascarar uma situação interna muito grave que está acontecendo, principalmente uma eleição do Conselho que deveria acontecer amanhã e que, novamente, as eleições não estão sendo levadas da maneira como deveria ser, de maneira transparente como é, o Ceará, obviamente, isso vai sempre trazer um resquício, porque um resultado negativo, Cláudio, volta tudo de novo. Fora Robson, diretoria omissa, aí vai começar a resvalar no elenco, por que está dando chance para Luiz Otávio, para Richardson. Então, o Ceará ele precisa tentar ter um momento de paz, mas para isso tudo tem que ser internamente, para qualquer resultado em campo que aconteça, ter alguém para jogamos mal, jogamos feio, mas a partir do momento agora a gente não pode repetir isso. E eu não acho, até agora, do Ceará do ano passado para esse ano, houve uma mudança, pelo menos internamente, não tem essa figura, não há essa figura. Por exemplo, e aí só para terminar, o Albeci, por exemplo, que é um dos que hoje está comandando esse time de 2023, porque o Ceará hoje é dividido Ceará 2022, Ceará 2023, deu uma entrevista na sexta-feira, até para a Rádio Povo, e muitas das respostas dele, para mim, mostrou como o clube está realmente separado. Ele não soube responder algumas coisas porque ele também não sabe, porque isso está com o presidente, isso está com outras pessoas internas. Então, o Ceará segue com esses problemas e cada resultado negativo que pode acontecer, mas não da maneira como foi, vai sempre causar essa sensação de que nada mudou, né? E na prática houve mudanças, mas resultados como esse acabam ficando mais ressaltados também os problemas internos que o Ceará ainda atravessa. Ô, Léo, muda algumas coisas no elenco, né? Mas parece que, como o Minhoca ressaltou aí, parece que o extracampo ainda acaba puxando algumas coisas para dentro de campo e atrapalhando, né? Não, sem dúvida, assim. O Ceará, o Minhoca pontuou um assunto que eu ia nortear meus comentários hoje, assim. Quando até citando o exemplo do Náutico, né? Um time que
caiu para uma Série C, que vai precisar se reformular, mas está se reformulando, tentando tirar os esqueletos de dentro do armário. E o Ceará não, ele está caindo com os mesmos esqueletos, ou seja, as derrotas elas não serão sentidas só com o peso de uma reformulação, porque com o peso da reformulação, às vezes até você tem uma boa vontade maior em analisar aqueles resultados. No caso do Ceará é diferente, né? Porque o Ceará está passando por uma reformulação, por uma queda de divisão, mas mantendo todos os esqueletos dentro do armário e literalmente dentro do armário, né? Porque o Ceará tem um presidente que eu não considero nem de fato nem de direito, assim. Ele nem tem um reconhecimento como presidente porque ele não aparece há 3 meses. Assim, ele não veio ainda... Ele não anda no clube, ele não pisa no clube, né? E de direito, com a sustentação jurídica frágil de uma eleição, de um terceiro mandato irregular, que funciona à base de uma liminar, através de conchavos, e a eleição do Conselho Deliberativo está sendo judicializada. Então, assim, tudo que acontecer em relação a resultados negativos, ele vai vir carregado com todo o peso do 2022. Então, assim, esse elenco, ele tá carregando não só os mortos das suas ações de 2023, como vai carregar de 2022. Assim, a derrota de hoje, protestos antes, protesto depois, protesto durante, polícia militar tomando faixa de protesto, que eu não entendo isso, assim, que autoridade, que jurisdição, que legislação dá autoridade à polícia escolher se você pode protestar ou não contra o presidente A ou o presidente B. Eu realmente, de fato, não entendo quem é que autoriza isso, assim, que dispositivo legal dá autoridade à polícia ter essa discricionalidade. De, eu vou tirar a faixa de não sei quem, a faixa de não sei quem. Mas, infelizmente, é isso. É um elenco que vai ter seus percalços normais, mas vai responder por erros que não são deles. E quando o Minhoca citou aí as entrevistas do Albeci, elas foram muito sintomáticas em relação a coisas que a gente sempre reclamou do Ceará, né? Uma das coisas que mais se bateu em 2022 o sucateamento, ou praticamente a inexistência do setor de análise de desempenho, né? É um setor de profissionais mal remunerados, de profissionais sequer escutados na hora das contratações. Assim, o presidente realmente brincava de futebol manager ali, ficava mexendo para um lado, brincando assim da casinha dele, assim, um meninão brincando assim de banco imobiliário. É a sensação que a gente tem, assim. E sempre quando eu falo do presidente do Ceará, a gente comenta assim, é impressionante como ele e sua diretoria têm uma arrogância tão grande, mesmo sem ter ganhado nada. Eles colecionam vexames e humilhações, acima de humilhações, uma atrás da outra, para o rival ou para outros times, ou dentro do próprio contexto do Ceará. E eles conseguem, mesmo assim, manter o padrão de arrogância inalterado. É um padrão de realmente, eu sei, eu conheço, está todo mundo errado, eu estou certo, vamos proteger isso aqui, vamos defender essa estrutura que está acabando com o clube, que está afastando o torcedor, que está tendo resultados em campo humilhantes, mas realmente eles acham que isso é o certo, que está todo mundo errado e só eles que estão certos. E a entrevista do Albeci foi preocupante em alguns aspectos, principalmente nesse aspecto onde ele falou do setor de análise de desempenho. Ele até trocou a questão de setor de análise de scouts na contratação. Não, aí a gente ouve na hora dos scouts. Ou seja, o setor de análise de desempenho ele não está interferindo de forma objetiva nas contratações. E isso é uma coisa que a gente pedia no Ceará, assim, o fortalecimento desse setor é uma coisa que eu sempre batia, assim. O Ceará não pode tirar um destaque do Flamengo. Nunca. Mas se o Ceará pegar um salário de um jogador mediano, ele tirou na lista de desempenho do Flamengo. Apresentando um projeto, apresentando estrutura, apresentando um crescimento de carreira. E a gente não vê isso, assim. Mais uma vez, é mais gente querendo brincar de contratar e você a necessidade de a referência de um gestor, assim, que o clube não tem. Hoje, quem fala em nome do Ceará é o Albeci, que é um cara que está tendo sua primeira experiência em futebol agora. Pode ter o curso que tiver no mundo todinho, na CBF, na Academy, não sei o quê, mas a vida real do futebol é muito diferente. Assim. O futebol requer vivência, requer controle de vestiário, requer confiança, requer experiência. E eu acho que o Ceará está pecando muito nesse aspecto. Eu acho que o time estava realmente perdido em campo, como o Minhoca citou.
faltava aquela liderança, e acho que, já falando da análise do jogo, assim, acho que o Minhoca pontuou bem esse começo de jogo, o Ceará começou mais organizado ali, e até acho que até o gol, o ataque do Ceará funcionou bem. Ele tentou centralizar ali o Vina aparentemente seria a referência, né? Ficou aquela questão, seria o Luvanor mais aberto, ou seria o Vina, mas a gente viu que o Vina estava bem ao lado do Jean Carlos, né? E o Janderson e o Luvanor mais aberto, assim, o Ceará não tinha praticamente uma referência dentro da área, assim. Foi um modelo interessante, mas funcionou por pouquíssimo tempo, assim, você via que o time tentava, o Janderson ali tentando no começo do jogo, errando algumas coisas, o Danilo Barcelos tentando ali, melhor do que o primeiro jogo, mesmo com a derrota, ele foi melhor do que o primeiro jogo, mas não que chame a atenção, mas tentou algumas inversões, alguns lançamentos, se apresentou mais ao ataque, mas o gol desestabilizou, e um gol que o torcedor do Ceará está cansado, assim, são inúmeros, assim, o torcedor não consegue contar nos dedos quantos pênaltis iguais o Luiz Otávio já fez. Iguais aquele, o carrinho errado e o pênalti. Ele já fez na ponta de uma área, na ponta da outra, no bico da área, na linha de fundo. Ele tem uma coleção de pênaltis iguais, o Luiz Otávio. Assim, por errar o tempo de bola, por ser lento. E depois do gol, o time realmente degringolou, assim, por essa falta de liderança, por essa falta de estabilidade, por carregar os traumas e as cobranças, assim, já de 2022. E depois do gol, não. Depois do gol, o time já vinha perdendo várias bolas no alto. O Richard tinha levado bola na trave. Mas até aquele momento do primeiro gol, o Ceará também tentava, chegava ali, teve um chute perigoso do Vina, que o Douglas palmou ali, quase entrou. E o Vina vinha fazendo uma partida interessante também naquele comecinho de jogo, naquele primeiro recorte. Era quem mais tentava. O Jean Carlos, um chute ali de média e longa distância ali, que levou perigo. Mas depois do gol, não. Depois do gol, de fato, o Ferroviário começou a ganhar todas as bolas por cima, assim, todo escanteio, o Ferroviário conseguia finalizar, a bola passava perto da trave. Pouco antes do gol, o Ferroviário botou uma bola na trave do Richard. E já no final do jogo ali, você viu ali o Paulinho Kobayashi dando um chutão na bola, ali, já querendo acabar aquele primeiro tempo. Mas ainda houve tempo ali para um segundo gol do Ferroviário, ali do Eric Puga. Saiu driblando ali com a maior facilidade, e uma jogada que você consegue ver no replay, o que eu acabei de citar, assim, todo mundo tentando antecipar, o Richardson tentando antecipar, e aquele segundo que eu falava do ano passado, que o Richardson estava sempre atrasado, ele está mais uma vez sempre atrasado. E se hoje você dissesse para o torcedor que o Luvanor e o Richardson estavam dentro do vestiário, você não teria sentido falta nenhum dos dois, assim, no primeiro tempo, assim, mais uma partida sofrível do Richardson. E eu acho que isso precisa ter uma definição, um ultimato. Eu acho que não pode manter o Richardson no elenco o ano todo, prejudicando, como ele foi prejudicial em 2022. E eu acho que o Kaique Gonçalves hoje teve muita parte nisso. Inclusive terminou o jogo improvisado de lateral. E assim, nem quis citar lateral, porque assim, é um problema que essa diretoria vai arrastar com ela também, porque insistir com a questão do Buiú. O Buiú tá no elenco, não tem necessidade de estar no elenco mais. Dispensa, empresta, bota ali para treinar separado, mesmo com a lesão do Michel Macedo, sobe outra pessoa da base, pelo menos existe alguma perspectiva. O Buiú é o eterno o garoto da base, mas com quase 28 anos de idade, assim, é inexplicável, não demonstra evolução técnica, não tem rodagem. E o Igor é outro que também não tem confiança qualquer da torcida. Então ali o segundo gol do Eric Puga, ele já estava desenhado, já podia ter saído antes, assim, no primeiro tempo podia tranquilamente ter terminado de 3-0 para o Ferroviário. Então o Eric Puga pegou a bola ali, foi entrando, foi invadindo a área e conseguiu finalizar ali sem problema. E no segundo tempo não, o Morínigo, que mais uma vez não estava à beira do campo, tentou ali uma modificação ali, né? Colocou o Eric e o... E foi que entrou, Minhoca, também? O Eric e o... Colocou o... Vitor Gabriel. Vitor Gabriel e o Eric. Isso. Tirou o Luvanor e o Jean Carlos. Tirou o Luvanor e o Jean Carlos, tentando ali dar mais espaço para o Vina trabalhar realmente como meia, né? E colocar um centroavante de referência e deixar o Eric ali mais aberto. Mas não funcionou. Acho que o Eric tentou bastante, mas ali a marcação sempre dobrada ali pelo lado dele, porque assim, claramente era a única válvula de escape. Eu acho que até o Janderson cresceu assim no jogo, ele
mesmo depois do gol, ele deu uma leve melhorada, mas no segundo tempo não. Eu acho que o Janderson fez uma partida mais interessante. Até pelo Eric ter chamado esse pouco mais atenção da zaga do Ferroviário, o Janderson teve um pouco mais de espaço e conseguiu ali fazer uma fumaça. Eu acho que o Mourinho foi muito mais uma ideia de testar, né? Testar as peças que ele tem. Eu acho que ele ali não tinha muita perspectiva de fazer uma virada no resultado ou um empate. Ele já percebia improvável, acho que pela própria reação do elenco, né? Depois colocou o Chay, mas sem muito produção, porque o Kaique Gonçalves já terminou ali o jogo de lateral direito improvisado, estava mal como volante, assim, como lateral direito, piorou. E depois o Arthur Rezende também, que não teve muita participação no jogo, não, porque aquele jogo onde o elenco é engolido pela atuação, né? O Ciel hoje, né, fez os 2 gols, um de falta, com a falha do Thiago Pagnussá também, ali na marcação, no tempo de bola, ali de cabeça. Mas o Ciel não foi aquele jogador que deu trabalho durante o jogo, ele foi aquele jogador que foi fatal. Assim, é um jogador de 40 anos, é um cara que conhece os caminhos da rede, o caminho dos gols, e fez o que tinha que fazer. Assim, foi uma liderança em campo. No começo do jogo ali, o Ceará dando pressão, jogadores do Ferroviário mais nervosos, até reclamaram a questão de um segundo amarelo para o Luiz Otávio no lance do pênalti, a expulsão, e o Ciel ali sempre mais acalmando ali. Eu acho que ele teve essa função muito importante de controlar o elenco e de finalizar, né? Tanto bateu o pênalti, como fez o outro gol na falta, na bola parada. Mas foi um jogo para ser esquecido, e um jogo que vai trazer muitos esqueletos assim, de dentro do armário, vai aumentar a pressão. Eu acho que vai ficar mais difícil o ambiente do clube, mais difícil do que é. E a melhora desse ambiente não passa só pelos resultados em campo, como ele também passa pelo rendimento e também passa principalmente pela questão administrativa. Acho que quanto isso, só uma pessoa pode dar fim a essa situação, e essa pessoa aparentemente acha que ela é a solução. Assim, eu acho que ela claramente podia estar imaginando assim, que o campo, as coisas acontecendo em campo, poderia aliviar, e ele ia ficando ali desse jeito, ou ficando se escondendo, como ele continua se escondendo. Mas aparentemente isso não vai acontecer, porque mudam as peças e os métodos continuam, né? As avaliações continuam iguais, a gente não tem análise de desempenho funcionando, praticamente é um setor que era sucateado e continua sucateado, e aparentemente não houve mudança nenhuma. Se não teve mudança na Série A, muito menos agora, né? Os caras continuam trabalhando numa sala de 3x3, sem condição nenhuma de trabalho, com mal remunerados, com pouca estrutura, e a gente segue praticamente aqui no dia 57 de janeiro de dezembro de 2022, e parece que eu já tuitei isso ano passado, e volto a repetir, assim, o torcedor do Ceará que vai ter a vida mais fácil a partir de agora é o torcedor que vai mais rápido compreender que ele precisa se acostumar com humilhações constantes. Em 2022 foi isso, e 2023 pode ser que seja a mesma coisa, assim, porque não existe sinal de mudança. Então, o torcedor do Ceará ele vai ter que ser um resignado e se adaptar com a humilhação. Acho que, enquanto isso não mudar no administrativo do clube, é necessário que se acostume, porque isso vai ser padrão, assim, perder para o Ferroviário, não chegar a finais em títulos, desempenho sofrível e time sem reação, sem sangue, sem alma. Então, assim, quem vai ter mais paz é quem se adaptar mais a essa humilhação constante, assim, que, em prol da sua própria saúde mental, porque enquanto esse pessoal continuar no Ceará, e repito, assim, é impressionante, é uma coisa patológica, você se manter soberbo, mesmo sendo humilhado e fracassando dia após dia. Você é um fracassado quanto mais, né? É aquele, eu não lembro quem foi que usou essa expressão, um fracassado motivado. Ele fracassa e está motivado a tentar dar a volta por cima. Esse é que é o perigoso. É o fracassado motivado, é o incompetente motivado. E desses aí no Ceará tem de sobra. Tem para exportar. O Cazuza Lins mandou uma mensagem aqui, 9h26 para o relógio pegar, que é o curioso que a gente falou aqui, inclusive no passado, né? Eu e o Léo, principalmente. Ele colocou: vocês estão falando do Ceará ou do Náutico? Tem um Diógenes no Cearense também. E a gente falou muito disso, né? E a coincidência... até pior. É coincidência, e é exatamente o que eu vou pegar, o que o Minhoca falou de ser pior, que essa questão do sucateamento da análise de desempenho, aconteceu muito isso no Náutico, reconhecido por Diógenes, mas ao menos Diógenes mudou.
E aí no Ceará, pelo visto, não mudou nada, né? O cenário é uma continuidade aí do que 2022 apresentou. No Náutico tiveram algumas mudanças, óbvio que os resultados estão ajudando, mas algumas mudanças estruturais, mudança de diretoria também, de hoje se afastando um pouco mais do futebol e aí as coisas fluindo um pouco melhor. No Ceará parece que a situação não mudou tanto, né, Minhoca? Cláudio, dirigentes, assim, fazer futebol é muito difícil. Você pode fazer, às vezes, as coisas até certas, mas às vezes o resultado em campo, tem jogadores em campo que, mesmo você dando uma boa estrutura, colocando um bom treinador, às vezes não conseguem render. Às vezes até escolha. Eu estou acompanhando muito o Alex lá no Avaí. Estou vendo muitas coletivas dele, assim, porque primeiro é um cara que eu quero ver muito se vai dar certo como treinador, e ele tem justificado muito alguns jogos, muito na base dos jogadores, né? Disse, não, eu treino e tal, mas quem vai tomar decisões de escolhas dentro de campo são os atletas. Mas um clube de futebol, né, um time em campo, o que acontece dentro de campo também, ele é reflexo do seu treinador, ele é reflexo do elenco, ele é reflexo da sua diretoria, ele é reflexo da sua torcida. E o Ceará, hoje, eu não sei se eu vou dizer com muita convicção isso, mas é um dos clubes pior gerido assim, do Brasil. Assim. Porque é isso que o pessoal relata do Náutico, de Diógenes, ter errado, ele veio a público e disse que errou. Ele falou que, não foi Diógenes, falou, tipo assim, não, a gente contratou, a gente foi atrás de Souza, a gente foi atrás de Vitor Ferraz e tal, mas sem olhar para nenhum scout, não olharam nada, era uma planilha Excel lá que os caras, ou nem isso, né, que o Náutico fez. O Ceará sequer fala. O Ceará sequer diz o que é que está acontecendo, o que é que vai ser o 2023. É por isso que quando teve, eu participei de outros canais, participei do Vozão Cast, participei de outros canais, e acho que até do lado 2 em 1, que é do Mutley também, torcedor do Ceará. E aí eu estava conversando sobre o que é o Ceará de 2023, eu falei, cara, esse Ceará 2023 pode até dar certo, eu acho que algumas contratações foram até boas. Mas tudo vai depender de como lidar com a situação. Porque, por exemplo, esse 3-0 tomado agora. Aí o Ceará vai ter agora 2 jogos pelo estadual. Pacajus e depois na sequência, acho que é de novo o clássico, se eu não me engano. Não. Tem um outro jogo agora, que é antes do clássico contra o Ferroviário. São 2 jogos pelo estadual. Basta não vencer o Pacajus, aí o alvo da vez pode ser o Mourinho, pode ser o Buiú, pode ser um jogador, pode ser, por exemplo, o Albeci, pode ser, sabe assim. E na prática, o clube internamente está vivendo. Tem um elefante gigante, que nem na sala, pô. Ele tá tomando quarto, tá entrando no banheiro, ele tá atravessando a casa, pô. Que é um presidente que não se coloca para uma situação como essa. Eu não tô dizendo, assim, o Mourinho podia estar acertando tudo dentro de campo. Mesmo assim, o Ceará tem um problema sério. Porque ele não revela o que é que vai acontecer. Por exemplo, a questão do Vina. O Vina, até umas semanas atrás, não sabia se ia ficar ou se ia continuar. Aí até mesmo nas entrevistas, as poucas que saem, essa do ABC, por exemplo, ele disse, não, o Vina ele está interessado em ficar. E aí, ao mesmo tempo, você não sabe, porque aí o Grêmio, por exemplo, já de novo parece ter interesse. O Ceará, de fato, vai ter condições. E aí é que está. Quando você é mais claro, que você, olha, o Vina é um salário alto, e enquanto a gente não conseguir um clube, ele vai ficar com a gente aqui. Mas nem isso é repassado, entendeu? Então é tudo na base do que a gente acha do que acontece internamente. E das poucas pessoas hoje que são do Ceará, não da diretoria do Ceará, que acaba abrindo um pouco mais, até alguns torcedores acham que até abre demais, que é um dos candidatos ao conselho, que é o Danilo Lopes, quando ele fala as coisas de bastidores que estão acontecendo nessa reunião do conselho, para tentar ter um momento de apaziguar a situação, de ter um equilíbrio, as coisas ainda estão totalmente, sabe assim, uma briga por conta de uma eleição do conselho, entendeu? Uma coisa que não deveria gerar tamanha bagunça que é. Então, eu acho que o Ceará ele vai se tornando essa situação muito incerta. Por isso que no dia que a gente fez, acho que umas 2 semanas atrás, uma análise dos clubes da Copa do Nordeste, que eu até cheguei a colocar, não, Bahia e Fortaleza são os favoritos, e eu botava primeiramente o Sport na frente do Ceará, numa segunda prateleira, para brigar por esse título, porque o Sport já está habituado, ele viveu a Série B de 2022. Então ele já sabe essa situação, ele não tem uma pressão como o Ceará está vivendo essa pressão agora. E principalmente o Sport é um pouco... O Sport ele abre um pouco mais a sua situação. O Ceará não, o Ceará é totalmente fechado. Então, enquanto a coisa não ficar aberta,
praticamente a gente vai ver essa situação. E aí, até porque isso eu acho que vai ser um assunto recorrente da gente, toda live aqui do Ceará, seja vencendo, seja empatando, seja perdendo, é um assunto que, enquanto as coisas não se resolverem, né, a gente vai estar sempre nesse tema. Entrando um pouco na partida e daquilo que o Mourinho pensou, né, para essa partida, eu acho que uma das coisas que eu achei desnecessário foi a entrada do Buiú, né, do Marcos Ítalo, ali do lado direito. Como disse o Léo, não era mais para ser jogador do Ceará, o contrato dele vai se encerrar agora, e eu não sei se E aí é que tá, como tudo é incerto no Ceará, será que o Ceará não tem condições de trazer um outro lateral? Ou, no caso, era uma tentativa tipo, vamos ver como é que ele tá, para saber se dá para contar com ele até o final da temporada? E todo mundo sabe, todos os outros Ceará sabem que o Buiú nunca rendeu. Tanto é que muita gente considera ele um jogador como se fosse um jogador da base. Ele já tem quase 30 anos, pô. Então, assim, o Buiú já não deveria ser uma peça para essa temporada. Já não deveria ser. Outros atletas, e aí já entrando também naquilo que o Léo mencionou, como é o caso do Richardson, mas principalmente do Luiz Otávio, cara, é injustificável o Luiz Otávio ser o capitão. Tantas vezes que foi batido na tecla que o Luiz Otávio, obviamente, é um jogador que ficou anos sendo o principal nome ali do elenco do Ceará, mas tecnicamente, ele não pode mais ser jogador titular do time. Eu cheguei a falar, acho que na rádio, que eu nem ficaria com ele para essa temporada, mas já que vai ficar, não é minha primeira opção. Você tem o Lacerda, você tem o David Ricardo, jogadores que têm que ter sequência. São esses jogadores que têm que ter sequência. O Luiz Otávio já mostrou muito, e ele vem numa queda. Há mais de 2 anos, possivelmente 3 anos que ele vem em queda, se lesionando como se lesionou hoje, cometendo falhas, como disse o Léo, pênaltis de diversas maneiras, assim. Então, é um jogador que não dá mais para você acreditar que tem que ser um titular incontestável. E aí foi um erro de leitura, até mesmo durante a partida, porque quando a bola começa a acontecer, o Ferroviário, que não tinha a pretensão de ter a bola, tinha muito jogador de velocidade, e aí eu vou até destacar aqui um ponto, muito mérito para o Ferroviário, porque de fato fez uma partida muito boa, e principalmente essa dupla de ataque, o Eric Pulga e o próprio Ciel, assim, jogadores, o Ciel, por exemplo, que o Léo mencionou, ele não é um jogador de velocidade, mas é um cara que a bola chega, ele deixa a bola para o companheiro na boa. A jogada do primeiro gol, que foi a do pênalti, é uma troca de passes rápidas do Ferroviário e a defesa do Ceará, que é lenta, simplesmente deixando passar. O segundo gol, como disse o Léo, todo mundo acompanhando o Érico Puga, que é um jogador muito rápido e muito habilidoso, mas a defesa em nenhum momento incomodou o jogador, em nenhum momento. E aí você vê na própria jogada que também foi a falta, que é uma... acho que foi, quem foi ali? Foi o Buiú naquela jogada? O Buiú que leva o drible do Puga, né? O Puga acaba tomando a frente, ele entra na área, seria um segundo pênalti, e aí vem a falta. Então, ou seja, até nessas escolhas que o Mourinho pensou, que tudo bem, ele poderia errar, é o segundo jogo dele, mas apostar em 2 laterais, que eu até eu tinha falado, acho que também isso na rádio, eu não acho que o Danilo Barcelos é para ser um titular, até porque o Barcelos não vinha jogando como lateral há muito tempo. Assim, pelo menos alguns jogos ele até jogava, mas ele estava bem escanteado no clube onde ele estava, que até estou esquecendo agora o clube que ele estava, mas ele jogava até mais como meia esquerda, um jogador mais numa segunda linha do que propriamente um lateral. Acho até que o Formiga, e não sei se o Léo falou isso aqui no primeiro jogo, deu mais equilíbrio na primeira partida do que o próprio Danilo. Pois é, o Danilo Barcelos no primeiro jogo, você vê a questão física dele, ele já tem uma idade mais avançada, ele não tem mais o mesmo dinamismo que se exige. O meio de campo hoje não estava encaixado. E esse setor ofensivo, que quando perdia a bola, a recomposição do Ceará, ela dificultava, porque o Vina não marca, o Jean Carlos não marca, aí o Janderson tinha que voltar. Então, o Luvanu também não era um jogador também de muita pegada. Então, acho que é algo que o Mourinho tem que pensar daqui para frente. Começar a ver o time que tem um equilíbrio. Eu sempre gosto de bater nessa tecla. Não é só você elencar o seu primeiro e segundo melhor zagueiro, o seu melhor lateral direito. É um time. Qual a melhor composição para dar o equilíbrio como equipe? Então, eu acho que na partida de hoje, o time que entrou em campo, ele não era propício para enfrentar o Ferroviário, que se preparou muito bem. Não à toa conseguiu muitos contra-ataques com perigo, como até o Léo mencionou. O primeiro tempo do Ceará teve boas possibilidades, o Vina aparecendo bem, Janderson apareceu muito bem, o Janderson, aliás, quase fez um golaço já no final da partida, mas me parece que o Ceará realmente ficou muito preso a ele, a esse jogador, ou no caso até quando o Vina estava em campo, né? Que era uma jogada de velocidade do Janderson, né? Não tinha diálogo, parecia que o time não tinha
eu não sei se... Aquela coisa, como é um time e ainda não tem um atacante, e aí tem esse detalhe ainda, né? Na própria entrevista, voltando de novo para o ABC na sexta-feira, foi perguntado, e o camisa 9? Ele chegou a falar, não, temos o Vitor Gabriel e o Luvanor, ele deu a entender que o Luvanor, por enquanto, vai ser essa peça. E o Luvanor não é esse jogador. Ele nunca jogou, pelo menos assim, não com essa característica de jogador fixo ali, o homem de área. É um jogador para ser um segundo atacante. Então, acho que são coisas ainda que o Mourinho vai ter que perceber, entendeu? Logo no equilíbrio do time. Aquele primeiro jogo contra o Guarani de Juazeiro, principalmente porque ontem o Iguatu fez também o que o Ceará tinha feito, né? Fez 5, e até olhando o jogo poderia até ter feito mais. Então, aquela primeira partida, ela tem que ser olhada com muita cautela. Teve coisas boas, mas era uma partida de estreia contra um time até muito fraco, como era o Guarani de Juazeiro. Bastou pegar um adversário que se comportou bem defensivamente, que tinha um bom contra-ataque. A gente viu que o Ceará tinha... aí tem muita coisa ainda a se resolver. Então, um período muito longo. A partir de agora, o Ceará vai ter jogos mais sequenciais, né? Campeonato Estadual, junto com a Copa do Nordeste. E o mais importante, que é para esse começo de temporada, Copa do Brasil. O Ceará não pode, de maneira nenhuma, deixar escapar uma competição que se torna mais valiosa nessa temporada, já que o Ceará caiu para a Série A, para a Série B. A Copa do Brasil agora não dá mais espaço para cometer o que o Ceará cometeu hoje no PV, né, diante do Ferroviário. Quase que eu não consigo tirar o mudo aqui. Aí, Léo, partindo para as análises individuais, o que é que dá para destacar aí de positivo e de negativo? Não sei se consegue salvar alguma coisa de positivo nesse 3-0 do Ceará. Na verdade, do Ferroviário no Ceará, né? É complicado. Complicado a gente fazer uma análise de peças positivas. Mas em terceiro lugar eu vou colocar o Richard. Acho que muito mais pelo primeiro tempo. Acho que ele saiu do gol algumas vezes bem, fez uns milagres ali na mesma jogada ali, 2 milagres. Então, em terceiro lugar, eu ia destacar o Richard, mas muito por falta de opção também. Em segundo, o Vina. Acho que o Vina, enquanto esteve em campo, fez uma partida correta. Acho que ele dialogou bem tanto com o Jean Carlos, no começo, principalmente antes do gol. Finalizou bem. No segundo deu uma queda de rendimento, mas muito por estar sozinho ali, engavetado, encaixotado ali. O time estava bem confuso ali. Aquelas peças do Kaique e do Richardson ali estavam sendo bem inúteis, até inclusive no passe, em soltar a bola. Tanto ele errava uma marcação, como eles eram inúteis nos passes. Acho que isso prejudicou também o jogo do Vina, mas também por falta de opção, colocaria ele em segundo. E o melhor da partida para mim foi o Janderson. Mais uma vez, já tinha sido na outra partida, mas foi quem conseguiu agredir, vencer algumas jogadas no final, como destacou o Minhoca ali, fazendo um golaço. E é um jogador que, em evoluindo a forma física, tende a ser a principal peça do time esse ano. Então, eu coloco o Janderson como melhor da partida. Pelo lado do Ceará, lógico, né? Pode já puxar os negativos também. Pronto. Negativos. Terceiro lugar, o Kaique Gonçalves foi muito mal. Acho que pegando muito pela partida que ele fez no primeiro jogo, apesar do adversário, acho que deu uma boa impressão para a torcida. Eu não vou dizer nem que foi uma falsa boa impressão, mas deu uma boa impressão, mas hoje foi muito mal. Não só improvisado, como jogando mesmo na sua posição original. Em segundo lugar, o Richardson vem de 2022 péssimo e vem emendando isso, e repito, assim, isso precisa ser estancado. Ele precisa ser tirado do time urgente, assim. O Ceará tem um Guilherme Castilho de 10 milhões aí para jogar por aquela posição, mesmo tendo menos pegada, mas não tem como deixar o Richardson fazendo o que ele está fazendo. Ele nem pega, nem tem qualidade no passe, nem marca, então assim, tá prejudicando, assim, não só deixa de ajudar, como está sendo nocivo mesmo ao time. E o pior da partida do Luiz Otávio, assim, vem nessa queda de rendimento há muito tempo, não é de agora, e se repete hoje, foi muito prejudicial e influenciou diretamente no resultado, com um pênalti dos dezenas que ele comete, assim, pênaltis e expulsões, naqueles carrinhos ali, com erro o tempo de bola, assim, a cara do Luiz Otávio. Então, para mim, foi o pior da partida hoje. Minhoca, e tua lista aí de positivos e negativos? Quem se salva aí, o Richard, né, que teve uma sequência lá de 2 boas defesas.
Poderia ter... Ali já mostrava, né, como a defesa já estava batendo muita cabeça, principalmente jogadas aéreas, assim, o Ferroviário ganhava muita facilidade, acho que até na entrada do David Ricardo ali, acho que demorou para se encontrar um pouco no tempo da bola ali no jogo aéreo, e o Richard acabou salvando em 2 momentos, muito próximo um lance do outro. O Vina também dá para assim, muito mais pelo primeiro tempo, né? Que ele começou bem, ele começa dando um ótimo lançamento, aparece em 2 momentos na área finalizando. É um jogador que ainda eu acho que vai ser uma grande certeza durante toda a temporada. E por um lado, eu acho até que a melhor coisa possível já seria bom que isso logo se resolvesse. Porque assim, por que eu disse resolvesse, né? Porque eu acho que ele não vai terminar a temporada, Vina. Então, eu espero logo que alguém consiga garantir o Vina, sabe? Pagando um empréstimo ou comprando o Vina, porque eu acho que isso vai ser uma dor de cabeça recorrente, sabe? De se jogar bem, aí tem um clube especulado, o clube de fora, é brasileiro, é o Grêmio, é o Fluminense e tal. Então, eu acho que é até melhor para o Ceará, para até também dar uma despressurizada da situação Vina também, sabe? Que é uma novela que fica meio que indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. E, enfim, né, para a gente que acompanha futebol, novelas no futebol são coisas bem chatas, né? Então, o Vina, apesar de ser um jogador muito talentoso e jogou bem hoje, também vai ter essa menção aí de se salvar. E, obviamente, o Janderson, né? Que eu acho que nesses 2 jogos foi o jogador que melhor rendeu. Um jogador muito rápido, muito habilidoso. Ainda não fez seu gol, mas é o que começa, pelo menos nesse setor de ataque, já dizendo que é o titular, né? Então, acho que aí é onde o Mourinho já tem que partir da ideia de formar uma equipe, tendo ele como uma peça bem relevante, né? O Eric que entrou, fez ali as suas jogadas, mas não a ponto de ser tão determinante como o Janderson fez nesses 2 jogos. Do lado negativo, aí não falta gente, né? Eu acho que o mais óbvio mesmo é o Luiz Otávio, porque claramente é um jogador que você fica até meio sem acreditar como é que ele consegue fazer esse tipo de escolha, né? Curiosamente, por exemplo, eu não teria dado amarelo, embora, assim, ele deu margem, né? Aquele primeiro amarelo que ele toma, eu acho que o juiz poderia ter dado só uma chamada ali, né? E eu acho que o lance do pênalti, por exemplo, ele poderia ter tomado amarelo, assim, sabe? Para mim foi claramente uma jogada para parar, porque, assim, é bom lembrar, né? Lances para não ter a punição dupla é só em caso de expulsão e pênalti, né? Nesse caso era de uma falta, de uma chance evidente, eu acho que foi uma falta para amarelo, e ali o árbitro acho que talvez deu uma ponderada, mas aí ele acabou se lesionando, o que, por um lado, né, olhando pelo lado aí positivo, né, já que ele saiu lesionado, obviamente a gente torce para que ele se recupere, o Mourinho para ver aí uma dupla de zaga com o Thiago Pagunçá. Assim, eu acho que claramente, talvez, se a gente não sabe o período de recuperação do Luiz Otávio, esse pode ser um período que um dos zagueiros, ou Lacerda, ou David Ricardo, possa se estabelecer com essa dupla de zaga para os próximos jogos. Os outros 2 que eu vou citar, já que o Léo mencionou os 2 volantes, eu vou ficar com as laterais, sabe? Acho que o Marcos Ítalo, né, o Buiú, de fato, não é jogador mesmo para estar em 2023, e esse jogo para mim representou, apesar de ter aparecido bem apoiando logo nos primeiros minutos, mas você vê que ele não tem a facilidade para marcação, assim, sabe? E não precisa ser também um grande marcador, não, mas assim, o Eric Pulga se fez em cima do lado dele, assim, com muita facilidade, com muita facilidade. E aí você tem que espelhar isso em jogos mais importantes. É bom lembrar, né? A gente vai falar daqui a pouco da Copa do Nordeste geral. O grupo A ele é mais forte. E o Ceará vai pegar muitas equipes de Série B. Vai enfrentar o Sampaio, que é até a próxima rodada, vai enfrentar o CRB, vai enfrentar o Sport, e um outro time que agora eu estou esquecendo. Então vai ter 4, além de ter o clássico, né? Contra o Fortaleza, que o Ceará não é favorito, apesar de ser um clássico, mas são jogos pesados para o Ceará nessa Copa do Nordeste. E são testes muito importantes que o Mourinho vai ter que ter aí ao longo desse começo de temporada. E o outro que eu vou citar é o lateral esquerdo, o Barcelos, sabe? Acho que o Barcelos poderia ter ajudado mais no apoio e também defensivamente é um jogador que não me passa a menor confiança. Então, só complementando, né? Que eu poderia ter citado aí Richardson e Kaique, mas os laterais também eu acho que foram do nível também bem abaixo.